1 Pedro, capítulo 1. Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, efeito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vós seja multiplicada. Versículo 3. Ação de graça pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejas por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se age em louvor e honra a glória e revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, a mais no qual não vendo agora, mas crendo, a vós alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação das almas, da qual a salvação adquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo e Espírito de Jesus Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelada, que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam as coisas que agora vós foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vós pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Exaltação à santidade, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sobre e esperai inteiramente na graça que se vós ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vós conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, e ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado desde os últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai vós ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada.